Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, texto muito conhecido de vocês. Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. Esse texto do Evangelho de João, provavelmente você já ouviu esse texto. Provavelmente você já leu esse texto. E provavelmente você que tem aí mais de 3 anos de igreja, 5 anos de igreja, você já ouviu em algum lugar alguém falar esse texto, declamar esse texto, recitar esse texto de forma decorada. O que eu tenho de memória a respeito desse texto, em primeiro lugar é que eu não me lembro. Aí você fala, poxa pastor, você tem de memória e não lembra? Eu não lembro, a minha memória é que eu não lembro se eu já utilizei esse texto para servir de base para alguma conversa entre nós aqui, em alguma igreja que eu preguei, em algum lugar, lá no Ferrazópolis, quando nós pregamos, eu não me lembro. Em segundo lugar, o que eu me lembro é que esse texto é um texto muito citado e repetido pelas pessoas. Quantas vezes eu ouvi os irmãos mais antigos de igreja fazerem a afirmação e dizer assim, no mundo vocês terão aflições, Jesus disse. E aí eles diziam assim, mas Jesus disse, tenha um bom ânimo. Lembra disso? E aí eles diziam assim, eu venci o mundo. E aí tinha um complemento do texto que o texto não tem. O que a gente ouvia? Vós vencereis também. Lembra disso, Silas? Provavelmente eu acho que eu já falei isso também, vós vencereis também. Agora, o problema de falar vós vencereis também é que não está no texto, mas não existe problema nenhum, na verdade, porque o contexto do Evangelho é esse. É de que se Jesus venceu, nós venceremos também. Se Jesus ele conseguiu conquistar, nós também conseguiremos conquistar, não tenha dúvida nenhuma. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente também lembra, eu pelo menos lembro assim de algumas coisas que eu ouvi de algumas pessoas. Em primeiro lugar, eu ouvi assim que quando a gente vem para Jesus, pelo menos é a sensação que a gente tem, eu confesso que eu já tive essa sensação, de que tudo vai ser resolvido. Quando você entra numa comunidade cristã, quando você foi convidado por Jesus, foi encontrado por Ele, topado por Ele, a sensação que nós temos é assim, todos os nossos problemas terminaram. É tudo lindo, a primeira chegada, o primeiro encontro, o primeiro culto, os primeiros meses, os primeiros anos, é tudo maravilhoso. Só que aí você começa a perceber que muitas coisas que você ouviu e muitas coisas que disseram a você não são totalmente... a conta não fecha totalmente. Porque aí você descobre, por exemplo, de uma situação onde você intercedeu por alguém, pedindo que aquele alguém fosse curado e ele não foi. Quando você orou por um ente querido e você pediu com toda a força e com toda a fé que essa pessoa fosse curada e essa pessoa não foi curada e você teve que conviver com a separação dessa pessoa. Quando você, por exemplo, tinha lá o seu emprego dos sonhos e você labutou, tentou, se esforçou, se dedicou, e você chegou naquele emprego, e quando você estava lá, trabalhando, e não muito tempo, achando que você estava totalmente seguro, você foi mandado embora do emprego. E aí você começa a pensar, poxa, mas eu achava que quando eu encontrasse Jesus, nós seríamos talvez como o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento que chega e manda fogo lá no enxofre no Egito, mas o povo de Deus está guardadinho em algum cantinho. Eu pensei que fosse assim as coisas, mas de repente não é assim. A gente acaba se deparando com essa história, com essa realidade. Por isso que eu coloquei o título do texto de hoje, dessa conversa nossa, Aprender e Compreender sobre Aflições e Sofrimentos. Eles são reais. Eles fazem parte do nosso dia a dia. E o que está acontecendo aqui? Quando você olha para o texto aqui do Evangelho de João, você descobre o que está acontecendo aqui. Capítulo 13, inicia-se aqui uma conversa de Jesus com os discípulos. E Jesus, eu já disse isso, até disse quando eu preguei, João 21, Jesus ele está no cenáculo. Jesus está participando da festa da Páscoa. Jesus vai comer na Páscoa com os discípulos. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 13, quando você lê, Jesus ele diz que vai ser traído.
No capítulo 13, por exemplo, quando você abre o texto, ele fala: eu não estou me referindo a todos vocês, verso 18, conheço todos aqueles a quem eu escolhi, mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras, aquele que partilhava o pão comigo, este vai me trair. E o que me chama a atenção aqui nesse evangelho, no capítulo 13, eu não sei se eu marquei, tá, Sheila, se você não achar, não tem problema, eu estou no capítulo 13, mas o que me chama a atenção é que no verso 21 tem uma informação interessante a respeito de Jesus, o homem Jesus. O texto diz assim que, depois de dizer isto, que ele seria traído, o texto fala que ele se perturbou em espírito. Ou seja, ele ficou abalado espiritualmente, ele sentiu uma coisa ruim de sentir. O que está acontecendo aqui quando Jesus faz essa afirmação que no mundo eles não terão aflições, que Jesus chega, por exemplo, no capítulo 14 aqui, e Jesus fala sobre eles não ficarem perturbados de coração. Porque Jesus sabia que ele estava na iminência de morrer, Jesus sabia que seria crucificado no dia seguinte, Jesus sabia que quando ele fosse crucificado, o que ia acontecer com eles é que eles entrariam num processo de solidão, num processo de medo, num processo de angústia. Jesus sabe de tudo isso, e Jesus diz o seguinte, no capítulo 14, no verso 1, não se perturbe o coração de vocês. Ou seja, Jesus está tratando com esses caras aqui. Jesus está conversando com eles, Jesus está abrindo para eles o que vai acontecer com eles. Ou seja, Jesus está indo na contramão de tudo aquilo que nós muitas vezes ouvimos dentro das nossas igrejas. Que o crente não tem problema, que o crente não chora, que o crente não sofre, que o crente não se angustia, que o crente não pode ter depressão, então se tiver depressão é endemoniado, não pode ter. Tudo que a gente já ouviu. E eu fico pensando, e às vezes a gente conversando aqui no nosso trabalho, eu já falei para a pastora Lu, quantas pessoas que viveram com depressão no passado, que foram mal interpretadas dentro de casa, e principalmente dentro de uma casa onde se tinha a Bíblia para ler. Porque você tem Jesus, cara, você tem que parar com essa coisa aí, você tem que ser curado o tempo inteiro. Você não pode ter problemas, você não pode ter depressão, você não pode sofrer, você não pode chorar. Eu já vi, não estou inventando e não disseram, pessoas que perderam pessoas importantes e a pessoa chorando, o marido fala: engole o choro, engole o choro. A pessoa chorando pelo pai, e o marido cristão disse: engole o choro. Você não pode chorar. Você é um cristão ou uma cristã. E Jesus está falando com os caras aqui, ó, não perturbe o coração de vocês. Nós vemos aqui Jesus prometendo o Espírito Santo para eles, dizendo que eles não estariam sozinhos. Nós encontramos isso aqui no Evangelho de João. Nós encontramos aqui, por exemplo, no capítulo 16, Jesus falando o seguinte para eles: olha, eu tenho dito isso a vocês para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas, chegará o tempo que as pessoas vão pensar que matando vocês, eles estão cultuando a Deus. Sofrimento. E às vezes eu me pego pensando, de verdade, irmãos, que quando eu leio aqui o texto que eu li para vocês, que eu nunca preguei nele, pelo menos eu não me lembro, que quando fala, Jesus está dizendo: ó, no mundo vocês terão aflições. A gente, no nosso contexto, na nossa vida, no nosso momento de ser humano aqui, neste século, não comparando com o primeiro século, os nossos sofrimentos são esses que eu estou narrando. Agora, para os discípulos, era outro tipo de sofrimento. Vão degolar vocês, vão cerrar vocês no meio, vocês vão morrer pelo Evangelho. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se mataram a mim, vão matar vocês. Era disso que Jesus estava falando. Ou seja, então, essa sugestão de que quando eu encontrei o Evangelho todos os problemas acabaram, não é verdade. Não é verdade. Eu não me esqueço da fala da Zuleika lá em Ferrazópolis, daquela moça que congregou com a gente, a Célia lembra também, quando ela disse assim, numa fala dela que eu nunca mais esqueci, ela disse assim: ó, quando você aceita Jesus, a promessa não é de um voo sem turbulência, a promessa é que você vai chegar no seu destino, porque Ele está com você,
porque Ele é poderoso para guardar o seu avião que não vai cair, mas vai ter turbulência, vai ter problemas. A gente encontra aqui Jesus, então, falando com esses caras aqui, falando da tristeza deles. No capítulo 16, aqui no verso 17, eles estão tristes. E o que é curioso aqui, que Jesus, eu ouvi recentemente, o porquê que as pessoas olharam para Jesus e disseram assim, poxa, ele parece ser o Messias mesmo. Você vê, João Batista, quando ele foi preso, porque ele denunciou algo que não era para ter acontecido, ele foi preso, ele chegou num problema onde ele começou a viver um momento de depressão, porque ele disse assim, para os discípulos dele, vai lá e pergunta para Jesus, se é Ele mesmo que a gente está esperando, se Ele é o Messias realmente, ou se nós temos que aguardar a outro. Aí Jesus falou assim, fala para João que os cegos estão enxergando, né, os coxos estão andando, está sendo feito um monte de coisa aqui, conta para João isso, porque o Messias, disseram que o Messias, ele tinha que ressuscitar mortos, ele teria que abrir os olhos dos cegos, e o Messias teria que, acima de tudo, curar cego de nascença, era um dos sinais lá que eles diziam, que para ser o Messias, e aí Jesus tem tudo isso, Jesus parece o Messias, eles identificam, eu acho que é o Messias, só que aí eles achavam que Jesus seria como Davi, que chegaria e dissesse o seguinte, vamos derrotar todo mundo aqui, vamos acabar com Roma e vamos que vamos estabelecer um reino aqui, e aí Jesus fala assim, não, eu sou o bom pastor. Só que o bom pastor, o que ele faz, o bom pastor? Ele protege as ovelhas, só que ele fala que ele é o bom pastor e ele vai morrer. Aí fala, cara, para aí, eu não estou entendendo mais nada. Então ele tinha sinais de Messias e na cabeça deles eles confundiam se ele era de fato ou não era o Messias. Mas quando a gente olha para cá, gente, João 16, 33, eu separei algumas lições aqui do que isso significa e o que não significa. Eu dividi nessas duas questões. O que significa João 16, 33? O que Jesus está falando aqui de fato? O que Jesus está conversando aqui? O que isso significa? O que nós podemos olhar aqui para Jesus e dizer, poxa, na verdade o significado aqui é esse. Primeiro lugar, eu vejo aqui que significa o seguinte, primeira lição, queria que você marcasse isso dentro de você, viver dói. É a primeira lição. Viver dói. Aí você fala, pastor, mas eu não experimentei dor ainda. E aqui eu não quero falar que eu vou profetizar, que não é palavra profética, a não ser que Jesus leve você antes, mas provavelmente você vai ter alguns dissabores pela vida. Provavelmente. Porque viver é uma tarefa doída. Viver dói. Viver dói. Então, quando a gente olha para isso aqui, a experiência do viver, ela é dolorida de fato. Porque, olha aqui, ela nos reserva momentos de dificuldade. João 14, versículo 27, esse é o que eu marquei aí, sim. Olha o que diz aqui, ela nos reserva momentos de medo. Jesus fala assim, João 14, versículo 27, Jesus fala assim, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Aí ele fala, eu não dou, melhor dizendo, como o mundo a dá. E olha o que ele vai dizer para os discípulos, não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Quando Jesus está dizendo isso, em outras palavras, Jesus está afirmando que viver é uma experiência que às vezes nos causa medo. Nós temos medo. Eu me lembro de um amigo que disse assim que quando ele perdeu uma pessoa muito importante da família, ele disse assim que num momento de expressão de dor dentro da alma dele, porque ele olhava para a irmã dele e via que a irmã dele estava definhando, que ela não tinha... Quanto mais ele orava e ia no médico, não estava acontecendo absolutamente nada. E ele disse assim que uma das coisas que ele não esquece é que a irmãzinha dele chegou para ele e um dia ele, assim com um olhar triste, ela abraçou ele e ele chorou e ela chorou e ela falou assim, você está com medo de me perder? E ele falou assim, eu estou com medo de te perder.
E ele falou assim para mim, Cássio, e ela disse assim para mim, mas você não vai me perder. Só que ele perdeu. Talvez o perder que ela disse é o que a gente sabe que nós não vamos perder nunca, que um dia nós estaremos com o Senhor e vamos estar com Ele, nos encontraremos com todos aqueles, mas perdeu ali. E ele estava com o quê? Com medo. A experiência de vida, ela é doída, porque quando você abre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27, eu não vou ler, mas você conhece o que está escrito lá. Jesus está falando de duas estruturas, de dois fundamentos, de duas edificações. E Jesus está dizendo de duas casas que se construíram, uma foi construída na areia e uma foi construída na rocha. Só que quando Jesus fala de movimentos, de ventos, de chuva, de água, é a mesma coisa para as duas. Uma não cai porque ela está edificada na rocha. A outra cai porque ela está edificada sobre areia. Então sofrer, gente, aliás, viver, é uma experiência de sofrimento também. Agora, lógico que eu não estou pregando aqui que você vai sofrer a vida inteira, não. Mas quando você sofrer, saiba que você não é o mais desprezado de Deus. Que Deus se esqueceu de você, não. É porque você faz parte de ser humano. Bem-vindo ao time, ao clube de ser humano. Bem-vindo ao clube dos pecadores, que preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem-vindo ao clube, que negaram a árvore da vida para ter conhecimento. E desobedeceram, e por conta disso veio um processo de morte sobre o mundo. E através do processo de morte veio um processo de dor, de angústia, de pesar. Uma outra coisa que isso significa, que Jesus sempre falou a verdade. Jesus nunca iludiu ninguém. Jesus falou para os discípulos, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Quando Jesus, por exemplo, ele chega para convidar alguém para segui-lo, em Mateus 10, verso 38 e verso 39, o que Jesus diz nesse texto de Mateus 10, 38 e 39? Você conhece muito bem. Jesus, ele chega para convidar alguém para segui-lo, ele fala assim, quem ama o seu pai, eu vou ler o 37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, vai perder. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. E essa perda que Jesus faz referência, com certeza são coisas que nós não gostaríamos de sentir, de viver. Lembra do Pedrão que eu preguei também? Quando você for velho, vão pegar você, vão conduzir você por caminhos que você não gostaria de andar. Significando, diz João, que era o tipo de morte que ele teria para glorificar a Deus. Jesus nunca mentiu para ninguém. Outra coisa aqui, para a gente não ficar muito aqui só falando, em terceiro lugar, o que significa? Significa que a solução para as coisas da nossa existência não estão todas aqui, não resolvem todas aqui, não serão resolvidas todas aqui. Porque Jesus, ele ressuscitou pessoas, mas eles morreram também. Morreram depois. Aquele menino, aquela viúva de Naim, naquele cortejo do encontro da vida e morte, que as pessoas pregam sempre isso, o encontro da vida com a morte, quando Jesus ele se depara com aquela mulher viúva, sem um marido para cuidar dela, agora sem um filho, Jesus ele fica conduído daquela mulher, ele toca naquele caixão e aquela criança é devolvida à vida, mas aquela criança morreu depois. Ou seja, então, quando eu olho para esse texto aqui, principalmente nessa conversa de Jesus com os seus discípulos, aqui por exemplo no capítulo 14, no verso 1 e no verso 2, aqui fica claro que não é tudo aqui, a parada não será resolvida toda aqui, melhor dizendo. Ele fala assim, não se perturbe o coração de vocês. Verso 1 do capítulo 14, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, nessa tradução. Em outra tradução mais comum, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Ou seja, não se resolve aqui.
A morada, e eu gosto também do que está sendo dito aqui, porque a gente sempre pensa na morada numa casa. Eu lembro da mamãe falando assim, que ela não tinha casa aqui, mas no céu ela ia ter. Ela falava isso para nós. A mãe sempre pagou aluguel aqui, mas lá no céu eu vou ter uma casa que vai ser minha. E a gente sempre interpreta esse texto falando assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu fico pensando, a gente na rua, aquelas casas bonitas. Só que eu também já ouvi uma explicação e uma abordagem que eu gostei muito. No verso 23, quando Jesus fala assim, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele o quê? Morada. E ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, tem lugar para você na minha casa. Eu vou preparar lugar para você estar comigo. Ou seja, então a solução não é tudo para cá. Por exemplo, não vai se concretizar tudo aqui. Aí eu leio também João capítulo 16, aqui no verso 22 e no verso 23. Olha o que Jesus está dizendo aqui, olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, ó, assim acontece com vocês agora. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. É hora de tristeza. Jesus está dizendo, chegou o momento de chorar. Chegou o momento de chorar. Não dá para sorrir quando é para chorar. É estranho quando você está... Você não vai estar num velório e todo mundo chorando e você... Os caras vão falar, você é louco, cara. Você bebeu? O que está acontecendo com você? É no mínimo falta de respeito. É para chorar. E se ri baixinho. Jesus está dizendo o seguinte, ó, agora, ele está dizendo no verso aqui 23, né? 22, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus está dizendo assim, ó, não é solução para um momento, mas vai ser solução para sempre, na eternidade, vocês vão sorrir para sempre. E aí eu gosto também daquilo que João, o próprio apóstolo aqui, o que ele escreve em 1 João, no capítulo 3, João, quando ele escreve a sua epístola, você conhece esse texto também, e olha o que João vai dizer, em 1 João, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 3, ele fala assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, e Jesus falou isso para eles. João aprendeu. Aí ele fala assim, amados, e presta atenção, gente. Você que está em casa também presta atenção. Olha o que ele está dizendo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, o problema solucionou? Do jeito que eu queria não, do jeito que eu imaginei não. A solidão vem, a tristeza vem, a morte reina, a morte nos ataca, a doença nos ataca. Mas só que tem uma coisa que aconteceu. Nós somos filhos de Deus. É para o momento. Nós somos filhos de Deus. Mas ele fala assim, nós somos filhos de Deus. Só que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, nós o veremos, aí nós vamos ser diferentes. Eu fico imaginando que a gente vai cruzar paredes. Pastor, isso é heresia? Não, é minha opinião, né? Eu fico imaginando que talvez seja assim. Olha o que Paulo também diz, nós não vamos ser que nem Jesus. Jesus não entrou com as portas fechadas, entrou lá e disse, paz seja com vocês, paz seja convosco. Nós somos, sei lá como. 1 Coríntios capítulo 11, eu já preguei esse texto aqui também. Paulo, quando ele vai falar de menino, ele fala uma coisa muito legal aqui naquele texto que fala sobre a questão do amor. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 11 e 12, Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. E eu gosto disso que ele fala. Olha o que ele diz, ó, agora eu conheço em parte. Então eu conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Ou seja, a solução não é para o agora. E como eu falei mais que a boca, e mais do que o meu tamanho, eu vou ter que correr para falar o que isso não significa. Quando Jesus fala assim, no mundo vocês terão aflição, aqui ele diz assim, ó, eu lhes disse essas coisas,
ou seja, tudo que ele falou, desde o começo, lavou o pé dos discípulos, não se turbe o vosso coração, vocês são a videira, eu sou a videira verdadeira, vocês não dão fruto sem mim, eu vou enviar o Consolador para vocês, tudo isso que eu falei para vocês, ele diz assim, eu lhes disse todas estas coisas, para que vocês tenham paz em mim, o mundo vai querer roubar a paz de vocês, mas em mim vocês podem ter paz, e aí ele fala assim no verso, neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o que isso não significa? Primeiro lugar, não se esqueça nunca, quando você tiver aflição. E se alguém falar isso para você, não dá atenção para ele. Se precisar evitá-lo, evite. Em primeiro lugar, não significa que você está em pecado. Tribulação não significa que você está em pecado. Porque eu já contei essa história milhões de vezes, quando uma irmã foi orar na minha casa, quando a minha primeira esposa faleceu, que a irmã disse que a gente estava em pecado, por isso que ela estava doente. Vocês estão em pecado, por isso que vocês estão doentes. E a dona Terezinha ficou muito brava com aquelas duas irmãs da igreja, porque ela falou, eu não falei nada para elas. Eu falei, mas também que se a senhora falasse, que pecado que eu estou? Não sei o que a senhora pensou, eu sei que não foi a senhora. E aí elas, muito espirituais, elas disseram que sentiu uma coisa ruim na cozinha. Quem é mais velho já sabe dessa história. Aí ela fechou o olho assim, coisa bizarra, irmão, coisa de outro planeta, assim, com o olho fechado. Ela falou assim, irmã, vai lá então e bota a mão no que você sentiu que é ruim, porque se eu for lá e botar a mão, o Cássio vai pensar que é combinado. Aí a irmã foi parecendo um zumbi, um Walking Dead, andando assim, com o olho fechado. Aí ela chegou e colocou a mão num gato de porcelana que a minha sogra tinha na geladeira. Ela falou, é esse gato que está um mal. A outra irmã, em vez de concordar, falou, não, irmão, é o cavalo. Tinha um cavalo de porcelana. Aí ela falou, não, é o gato. Não, irmã, pelo amor de Deus, eu senti pelo Espírito de Deus, é o cavalo. E eu não estou exagerando. Ela disse, cara, é o gato, é o cavalo. E eu assim, Jesus. Eu acho que tem um outro animal se manifestando aí, que elas não sabem. Aí a minha sogra falou, então vamos fazer o seguinte, elas chegaram a uma conclusão, elas se entenderam. Vamos fazer o seguinte, quebra os dois, para não ter dúvida. Aí a minha sogra falou o seguinte, por favor, retirem-se da minha casa. Eu não vou quebrar gato, eu não vou quebrar cavalo, e vocês não vão mais orar pela minha família. E botou as irmãs para correr. Porque para alguns, sofrimento significa o quê? Pecado. Eu não estou dizendo aqui, gente, que tem pecados que não é por conta de uma ação. Lógico que é. Mas não dá para colocar num balaio de gato e julgar todo mundo da mesma forma. O grande erro dos amigos de Jó foi exatamente este, de olhar para Jó em sofrimento e jamais imaginar que existia um desígnio no céu, onde o Deus poderoso dizia assim para Satanás, toca em tudo, menos na vida dele, não tire a vida dele. Só que eles diziam que ele estava o quê? Em pecado. O que isso não significa que nós não temos fé. Quando você passa aflição, não significa que você não tem fé. Significa que você está passando por algo que Jesus disse que você passaria. No mundo nós teremos o quê? Aflições. Portanto, isso não significa falta de fé. Dificuldades são reais, elas surgem. Como eu falei esses dias aqui, como que você vai virar para um pai, para uma mãe que orou para que um filho não morresse, ou uma esposa que ora pelo marido ou vice-versa, e quando acontece do filho morrer, alguém chega para a pessoa com uma empatia do tamanho não sei do que, e diz o seguinte para a pessoa, estou sendo cínico, lógico, não, você não teve fé, você não orou com fé, por isso que o teu filho morreu. Ora as bolas, gente, quem mais do que uma mãe e um pai para orar para que um filho não morra? O pai e a mãe dão a vida no lugar do filho se precisar. E se fosse possível, nos céus, a gente chegar e falar para Deus, eu morro no lugar dele, eu faria. O pai faria, uma mãe faria. Então, aflição não significa que você não tem fé. Em terceiro lugar, não significa que você foi abandonado por Deus. Não significa. Porque o texto de Mateus 28:20 fala o seguinte, você conhece bem, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A parte B do texto, e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. E esse todos os dias de Jesus, ele equivale aos dias de alegria, aos dias de sofrimentos, aos dias de dor, aos dias de angústias, aos dias de riso, aos dias de celebração de nascimento, aos dias de choro e de angústia porque morreu.
de luto. Vale para tudo. E olha a preocupação que Jesus tem no capítulo 15, no verso 11. Jesus está preocupado com os caras. Jesus sabe, ele fala assim: ó, eu tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus está preocupado com eles. Jesus vai deixá-los. Eles vão ter que enfrentar tudo sozinho agora. A gente estava na reunião da senhora Salda, né, Célia? Aí estava falando alguma coisa, aí eu falei assim: não, mas até Jesus tinha panelinha. Aí depois eu tomei uma chapuletada sozinho, lendo a Bíblia aí lá, e lendo os textos. Eu falei: vai falar mais que a boca, ô baixinho? Aí eu falei: mas até Jesus tinha panelinha. Pedro, Tiago e João. Não era panelinha. Eles se tornaram pilares da igreja. Jesus sabia que eles iam aguentar o tranco. Por isso que eles estavam. Jesus falou: tá bom, o convite é para todo mundo, é para todos, para os 12, para os 70, para tantos outros discípulos, mas Jesus, ele vai investir tempo naquele que ele sabe que quando ele passar o bastão, o negócio vai continuar, e se precisar vai continuar melhor, vocês farão obras maiores do que eu fiz, Jesus disse. Aí você fala: poxa, mas como, pastor? Jesus fez tanta coisa que ninguém fez sozinho, mas quando junta uma multidão de gente, as obras se tornaram maiores, extensão, né? Cresceram mais. Então aqui, para a gente terminar, olha, Jesus está preocupado com os caras. Ele fala no verso 11: a minha alegria tem que estar com vocês, ou seja, eu estou com vocês. Vocês vão ter aflições, mas eu estou com vocês. E para concluir, gente, ouvi do Ricardo Gondim domingo isto. Estou copiando o pastor Ricardo Gondim, da Bethesda, de São Paulo. Ricardo Gondim disse assim, pregando sobre um problema também, sobre a situação do texto de Corinto. Não faz parte do acordo de Deus conosco retirar de nós todas as dores. Não faz parte. Deus não fez um acordo dizendo assim: eu vou tirar todas as dores de vocês, todas as dores, nesta terra. É bom que se diga, sofrimentos e dores sempre vão existir. Se você ler o capítulo 16, do 17 ao 23, eu passei no 22, você vai ver que tem muitas coisas. O acordo, agora fala do Cássio, o acordo que Deus tem conosco nessa terra é de dizer o seguinte, palavras do apóstolo São Paulo: não estejais ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4, 6 e 7. Antes, seja conhecido diante de Deus tudo, as vossas angústias, as vossas súplicas, as suas orações, com agradecimento. E aí, também não tem acordo de Deus em Filipenses que Deus vai resolver tudo, mas Ele tem uma proposta para você: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, o vosso coração, e a vossa alma em Cristo Jesus. O acordo dele, palavras minhas agora também, o Ricardo inspirou e eu continuei por aqui. O acordo que ele tem com a gente é de vida abundante. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida plena. E vida plena como que é? Faltando alguma coisa? Sim, no olhar humano, mas com o olhar do homem de Deus para Deus, aí você vai dizer como Davi: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Se faltar alguma coisa, Ele é o meu pastor, eu tenho Ele ao meu lado. O que faltar, eu tenho Deus, e tendo Deus, não me falta nada, em nome de Jesus. Amém.